Ezequiel, capítulo 43. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa. E um homem se pôs em pé junto de mim, e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, e meça o modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. E eis que esta é a lei da casa. Estas são as medidas do altar, em côvados. O côvado é um côvado e um palmo. E o fundo será de um côvado de altura, e um côvado de largura. E a sua borda em todo o seu contorno, de um palmo. E esta é a base do altar. E do fundo, desde a terra até a armação inferior, 2 côvados, e de largura 1 côvado, e desde a pequena armação até a grande, 4 côvados, e a largura de 1 côvado, e o altar de 4 côvados, e desde o altar e para cima havia 4 pontas. E o altar terá 12 côvados de comprimento, e 12 de largura, quadrados nos 4 lados. E a armação, 14 côvados de comprimento, e 14 de largura, nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela, de meio côvado, e o fundo dela de 1 côvado ao redor, e os seus degraus davam para o oriente. E disse-me: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, estes são os estatutos do altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto, e para aspergirem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Sadoc, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um bezerro, para oferta pelo pecado. E tomarás o seu sangue, e o porás sobre as suas 4 pontas, e sobre os 4 cantos da armação, e no contorno ao redor. Assim o purificarás, e o expiarás. Então tomarás o bezerro da oferta pelo pecado, e o queimará no lugar da casa para isso designado, fora do santuário. E no 2º dia oferecerás um bode, sem mancha, como oferta pelo pecado. E purificarão o altar, como o purificaram com o bezerro. E acabando tudo de purificá-lo, oferecerás um bezerro, sem mancha, e um carneiro do rebanho, sem mancha, e oferecê-lo-ás perante a face do Senhor. E os sacerdotes deitarão sal sobre eles,
e oferecê-los-ão em holocausto ao Senhor. Por 7 dias prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim consagrar-se-ão. E cumprindo eles estes dias, será que, ao 8º dia, e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 44. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso, permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por este mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa. E olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. E disse-me o Senhor: filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor, e de todas as suas leis. E considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. E dize ao rebelde, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: bastem vós todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porque introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. E eles invalidaram a minha aliança, por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas. Antes vos constituístes a vós mesmos, guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam transviados e desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa, e servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles para os servir, porque lhes ministraram diante dos seus ídolos, e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade, e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço, e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem, e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão com vestes de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior e dentro. Gorros de linho estarão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre os seus lombos. Não se cingirão, de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior, ao átrio de fora, ao povo, despirão as suas vestiduras
com que ministraram, e as porão nas suas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo estando com as suas vestiduras. E não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquearão as suas cabeças. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva, que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver disputa, eles assistirão a ela para a julgarem. Pelos meus juízos as julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos guardarão em todas as minhas solenidades, e santificarão os meus sábados. E eles não se aproximarão de nenhum homem morto, para se contaminarem, mas por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã que não tiver marido, se poderão contaminar. Depois da sua purificação, contar-se-lhe-ão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Deus. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Eles comerão a oferta de alimentos, e a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, e toda a coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. E nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido despedaçada, de aves e de animais, comerão os sacerdotes. Ezequiel, capítulo 45. Quando, pois, repartirdes a terra em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. E o seu comprimento será de 25.000 canas, e a largura de 10.000. Esta será santa em toda a sua extensão ao redor. Desta porção, o santuário ocupará 500 canas de comprimento, e 500 de largura, em quadrado, e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. E desta porção medirás 25.000 côvados de comprimento, e a largura de 10.000. E ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Esta será a porção santa da terra. Ela será para os sacerdotes ministros do santuário, que deles se aproximam para servir ao Senhor. E lhes servirá de lugar para suas casas, e de lugar santo para o santuário. E os levitas, ministros da casa, terão em sua possessão 25.000 canas de comprimento, para 20 câmaras. E para a possessão da cidade, de largura dareis 5.000 canas, e de comprimento 25.000, de fronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá sua parte deste, e do outro lado da área santa, e da possessão da cidade, diante da santa oferta, e em frente da possessão da cidade, desde o extremo ocidental até o extremo oriental, e de comprimento corresponderá a uma das porções, desde o termo ocidental até ao termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel, e os seus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes deixarão a terra, a casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, e efa justo, e bato justo. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de modo que o bato contenha a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte do homer, conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, e 20 ciclos, 25 ciclos, e 15 ciclos terá a vossa mina. Esta será
a oferta que haveis de oferecer, a sexta parte de um efa de cada homer de trigo. Também dareis a sexta parte de um efa de um homer de cevada. Quanto à ordenança do azeite, de cada bato de azeite, oferecereis a 10ª parte de um bato tirado de um couro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer. E um cordeiro do rebanho, de cada 200, da terra mais regada de Israel, para a oferta de alimentos, e para holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles. Diz o Senhor Deus: todo o povo da terra concorrerá com esta oferta, para o princípio em Israel. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos, e as ofertas de alimentos, e as libações nas festas, e nas luas novas, e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele preparará a oferta pelo pecado, e a oferta de alimentos, e o holocausto, e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha, e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pelo pecado, e porá dele nas ombreiras da casa, e nos 4 cantos da armação do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, pelos que erram, e pelos simples. Assim expiareis a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão ázimo se comerá. E no mesmo dia, o príncipe preparará por si e por todo o povo da terra um bezerro como oferta pelo pecado. Durante os 7 dias da festa, preparará um holocausto ao Senhor, de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha, cada dia, durante os 7 dias. E em sacrifício pelo pecado, um bode cada dia. Também preparará uma oferta de alimentos, a saber, um efa para cada bezerro, e um efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo por 7 dias, tanto o sacrifício pelo pecado, como o holocausto, e como a oferta de alimentos, e como o azeite. Claro, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal. Até mais, Deus abençoe.